Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula aí da nossa série de grandes autores. E aqui, como vocês podem ver, nós vamos falar desse autor genebrino, né? Jean-Jacques Rousseau, um dos autores mais importantes da história do direito, da filosofia. E eu tenho muito prazer em trazer as obras dele aqui no nosso canal. Então, vou falar um pouquinho da biografia dele. E hoje vamos abordar um de seus livros mais curtos, que na verdade é um discurso. É facilmente adquirido na internet, já está em domínio público já há bastante tempo. E, enfim, aos poucos a gente vai falando aqui um pouquinho da história do autor e das características desse livro em específico. O Jean-Jacques Rousseau ele nasceu em Genebra, na Suíça, aqui no comecinho do século XVIII, vindo a morrer na Comuna Francesa de Hermenonville aos 66 anos, aqui no finalzinho do século XVIII. Então é importante a gente contextualizar qual foi o período histórico no qual ele viveu. O século XVIII, como todos nós sabemos, é o período em que a Europa estava em franca revolução. A Revolução Francesa ocorreria em 1789. Há tempo atrás havia ocorrido a guerra entre França e Inglaterra. Os Estados Unidos estavam guerreando com a Inglaterra e declarando independência. Então, uma eclosão de fatores na Europa daquele século. E o Jean-Jacques Rousseau é considerado um dos filósofos mais importantes desse período, que principalmente ali nos países que falam francês, né, teve uma eclosão muito forte, o Iluminismo. Ele tem histórico de família paterna de ligação com a Reforma Protestante, na parte de João Calvino. Na vida adulta, ele partiu para Paris. Aqui eu queria fazer até um... Vou ver se eu passo aqui para baixo. Vou deixar aqui embaixo. Era para eu ter colocado o mapa. É importante a gente saber mais ou menos a disposição na Europa, que a gente vai ter aqui a Península Ibérica, tá? Aí temos a França. Peraí que para desenho eu sou horrível. Mas mais ou menos isso aqui é a França. Aí temos aqui a Suíça. A Suíça ela fica num ponto aqui meio que dentro da França, né? A gente vai ter a continuação aqui em cima da França. A gente tem a Bélgica, Luxemburgo aqui, tem a Alemanha. Temos um pedacinho aqui que pega a Áustria. E essa parte aqui embaixo que já é a Itália. Por que eu estou fazendo esse desenho? Aqui é a França. Para que a gente entenda o contexto geográfico, no qual todo o posicionamento geográfico aonde nasceu o Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu na Suíça, mas na cidade de Genebra. Genebra é a cidadezinha que fica mais ou menos aqui, ó. Ela fica na divisa mesmo com a França, Genebra. Aí nós temos cidades francesas aqui perto, a mais próxima de Genebra, de cidades conhecidas, nós temos Lyon. E aqui em cima, mais ou menos aqui, a gente tem Dijon. Hoje até sobre o livro que nós vamos falar, é importante o conhecimento dessa cidade. Eu não escrevi bem aqui. É Dijon. Só para efeito de curiosidade, aqui no caso do mapa da França, Paris fica mais ou menos aqui. Mas enfim, é importante que a gente conheça toda essa parte de ligação, aonde nasceu Jean-Jacques Rousseau, para a gente entender qual que é a ligação dele com a França e principalmente com Dijon, que é sobre esse primeiro livro que nós vamos falar hoje. Então, continuando aqui, ele na vida adulta ele parte para Paris, capital francesa, onde ele se torna famoso ao inovar em vários aspectos o campo da música. E sim, ele não começou falando sobre filosofia, sobre política, ele começou falando sobre música. E aí ele, depois que ele se torna famoso, ele começa a falar sobre filosofia, e dentro desse ambiente dos iluministas, ele cria uma rivalidade com Voltaire. Talvez depois, quando eu fizer vídeos aqui tratando
sobre esses principais filósofos e a diferença entre eles, eu traga também essa rivalidade com Voltaire e tudo no que isso acabou propiciando para a ciência do direito. Ele é comumente citada, né, uma contradição que existiria entre o livro Emílio, ou da Educação, de Rousseau, em que se ensina, entre outras coisas, como que se deve educar as crianças. Isso porque o Rousseau ele teria abandonado os 5 filhos que teve com um amante no orfanato. A vida dele tem uma passagem interessante, porque quando ele parte para Paris, ele conhece uma moça que tinha uma quantidade boa de dinheiro, ela era abastada financeiramente, e ele fica com ela até que ela começa a perder dinheiro. E aí nesse período ele conhece a amante com a qual ele teria esses filhos, e depois ele abandona os filhos e abandona a amante, abandona os filhos no orfanato. Então é curiosa essa contradição que muitos autores apontam entre o cuidado dele em escrever um livro que se intitula Da Educação e ao mesmo tempo ter abandonado os filhos. Entre as principais obras dele, eu trouxe essas aqui. Nós temos o Discurso sobre as Ciências e as Artes, que nós vamos falar hoje. Aqui o nome em francês. É de 1750, é o primeiro trabalho filosófico dele, um exame da relação entre a natureza e a sociedade e o esboço dos principais pensamentos do autor. Isso aqui é importante. No Discurso sobre as Ciências e as Artes, nós encontramos o que seria quase que uma introdução ao que o Rousseau traria no contrato social dele, que é a principal obra. E é um livro curto, dependendo da formatação, vocês encontram em 30 páginas ou até menos. Se for só o conteúdo enxugado do livro, deve dar umas 20 páginas, quando muito. Depois ele vai ter, em 1754, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Ele vai buscar a relação entre a desigualdade social e o direito natural. Depois, a principal obra dele, a magna opus dele, que é o do Contrato Social, de 1762, é passada uma visão sobre o contrato social, bem como as diferenças da ideia dele e das ideias de contrato social de Thomas Hobbes e John Locke. Aí temos aqui o infame, né, por conta da contradição, Emílio, ou da Educação, é de 1762. Aquele em que já falamos da contradição entre os ensinamentos dele, as orientações e o fato dele ter abandonado os filhos, né? É interessante que essas dicas não são para os pais, são para como os especialistas deveriam guiar a educação das crianças. E por último, dos mais importantes, As Confissões, de 1769, que é uma autobiografia dele. Eu pretendo abordar aqui principalmente esse livro, que é o Discurso sobre as Ciências e as Artes, que eu vou falar hoje. Também o Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que é um livro que, quando muito, deve ter umas 80 páginas. É curtinho também de ler, são discursos, né? A principal obra dele, claro, não podemos deixar de falar, do Contrato Social, a obra é muito inspiradora para toda a ideia que nós temos hoje de república, de democracia, de divisão entre os 3 poderes. E talvez, mas talvez só muito adiante, porque tem muitos livros que eu estou na dívida de trazer aqui para o canal, mas aí muito adiante talvez trazer esse aqui. E debater com vocês aos poucos todas as questões atinentes a esses livros. Perfeito? Vamos passar então para o primeiro, que é o Discurso sobre a Ciência e as Artes. Esse é o trabalho, o primeiro trabalho, né? O trabalho que inicia o Rousseau nessa cadeira de filosofia, que ele acaba sendo depois reconhecido ao longo da história. E é de 1750. Qual que é o contexto da criação desse discurso? Primeiro que não é um livro, é um discurso. Nós temos até a capinha dele aqui. Eu fiz questão de trazer, aqui na capinha não vai dar para ver essa parte aqui. É o discurso no qual ele ganhou o prêmio de melhor escrito. Peraí que eu risquei sem querer.
da Academia de Dijon. Por isso que eu falei lá em cima. Aqui quando eu fiz o mapa, aliás muito mal feito, o Rousseau ele nasceu aqui. Na vida adulta ele vai morar aqui em Paris e é em Dijon, nessa academia, ele responde a um questionamento. Na verdade, a uma provocação da academia e ele ganha o prêmio como melhor escrito. Que essa academia, na época, nesse ano de 1750, ela escolheu como tema a pergunta se o restabelecimento da ciência e das artes contribuiu para purificar a moral. Eu trouxe aqui, eu sei que principalmente essas línguas europeias, nós temos mais contato com o inglês. Eu tenho um certo contato com o alemão e o francês bem pouco. Eu até não me arrisco tanto a falar em francês porque eu sei que o sotaque não é dos melhores. Mas eu sempre procuro trazer as coisas no original porque é capaz de você, quando estiver estudando sobre isso, pegar essa frase de várias formas diferentes. Em vez de moral, tá bons costumes, enfim. A frase no original é essa: se o restabelecimento da ciência e das artes contribuiu a épurer, que significa purificar, tornar puro, a moral. E aí ele inicia advertindo esse discurso, falando que certamente ele seria criticado pelo seu posicionamento, e que de fato ele foi. Porque nós estamos falando do século, como eu falei lá em cima, nós estamos falando do século... Peraí que voltou tudo aqui. Ajeitar de novo. Nós estamos falando do século XVIII. E é um século assim muito ativo na Europa. É o século em que todo aquele advento do Renascimento, com várias mudanças até na parte da filosofia, na parte da escrita, trouxe à sociedade naquele período uma nova visão sobre o mundo. Então houve, de certa forma, o resgate daqui, da ciência e das artes. Da ciência com as descobertas que estavam acontecendo. Nós temos Isaac Newton, nós temos ali um período que antecede o surgimento de vários e vários cientistas que conhecemos até hoje. E as artes pela ideia do Renascimento. Então, a crítica, não é crítica, né? A provocação da Academia de Dijon era exatamente nesse sentido, de tentar fazer uma comparação, se esse restabelecimento contribuiu para purificar a moral. E o Rousseau, ele vai meio que no sentido inverso dos outros escritores, e ele vai criticar duramente não só a ciência e as artes, mas o comportamento dos cientistas e dos artistas. Aí eu trouxe aqui, é bem curtinho, para não ficar tão curto o vídeo, eu até trouxe partes do discurso, que eu acho que é interessante, mas claro, como eu sempre advirto, isso aqui de forma alguma, o meu trabalho aqui jamais tem como escopo impedir que você leia o livro, muito pelo contrário. Serve para debater contigo, para apresentar o livro, apresentar o pensamento desses grandes autores e permitir, que talvez essa sementinha seja plantada e você tenha interesse em buscar o livro, em talvez tecer a sua própria consideração sobre ele, uma consideração que seja diferente da minha, mas é passar exatamente a ideia do livro. Claro que tem um pouco de apego, de juízo de valor da minha pessoa, mas sempre procurando deixar o mais imparcial possível. Então, começando aqui, o discurso tem apenas duas partes. Na primeira, ele vai oferecer a crítica dele, e na segunda, ele vai mostrar como resolver, uma tentativa de solução. Ele inicia dizendo quão incrível foi a guinada que trouxe o que ele chama de luzes da razão. As luzes da razão para o conhecimento do mundo. A gente está em franca expansão ali da astronomia, e o mundo como um todo, e o consequente retorno para o estudo do homem, pelo e para o próprio homem. Aqui a gente pode citar o surgimento mais cientificado de
Quando eu digo cientificado, é mais esquematizado, uma ideia quase que aristotélica de divisão que acaba surgindo no século XVIII, XIX, de ciências como a sociologia, a antropologia. Então, há tanto estudo para fora, para o conhecimento do universo, como para dentro, para o estudo das próprias relações sociais. Levando em consideração que nós estamos falando de pouco depois, né, do fim da Idade Média. Então é um período de avanço imenso. Ele compara os costumes advindos de uma existência menos artística, isso em comparação com o que se via na Europa, naquele período, e aqueles cultivados nessas sociedades mais evoluídas. Aqui faltou um S. É a frase dele. Antes da arte modelar as nossas maneiras e ensinar as nossas paixões a falar uma linguagem apurada, então vê que ele cria uma ligação entre a arte e a forma com a qual nós temos as nossas paixões e uma linguagem apurada, uma relação quase que de subordinação, quase que de ligação intrínseca. Antes disso, nossos costumes eram rústicos, porém naturais, e a diferença dos procedimentos anunciava, ao primeiro golpe de vista, a dos caracteres. A natureza humana, no fundo, não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade de se penetrarem reciprocamente, e essa vantagem, cujo valor não sentimos, lhes evitava muitos vícios. Esse pequeno texto aí do Rousseau já mostra muito, esse parágrafo, toda a ideia desse discurso e muito dos princípios de pensamento dele, que vão culminar, por exemplo, no contrato social, que as pessoas falam do homem, que ele nasce bom, a natureza, a sociedade que acaba corrompendo. Então é muito interessante toda essa relação que o Rousseau faz. Você vê que a vantagem dessa vida mais tranquila, ele admite que não sentimos. E isso, basicamente, esse parágrafo resume toda a ideia do discurso. A gente depois de analisar o discurso, se nós voltarmos aqui, nós vamos perceber que está tudo envolto aqui nessas poucas palavras. Essa comparação vai levar o autor a criticar o modo de vida que tinham os seus contemporâneos. Você vê que ele fala, tal é a pureza adquirida pelos nossos costumes. É assim, por essa pureza, que nos tornamos gente de bem. Claro que aqui tem tudo a ver com a ideia da moral que a gente traz lá em cima, na frase, se o restabelecimento da ciência e das artes contribuiu para purificar essa moral. Faltou foi um S aqui. Tal é a pureza adquirida pelos nossos costumes, é assim que nos tornamos gente de bem. Tanto que no livro Emily, né, o Emílio, aquele em que ele ensina como ensinar as crianças, como que se deve cuidar das crianças, ele fala muito de como se manter numa moral bacana, como se manter gente de bem, por assim dizer. E aí ele traça aí vários comparativos históricos do costume europeu com o de outras sociedades. Ele fala do Egito, da Grécia, do Oriente Médio, ele fala de Esparta. Ele salienta que a degeneração ocorrida na sociedade é tamanha que as pessoas mais se preocupam com o que parecem do que efetivamente com o que são. É bem aquele contraste, né, entre o parecer e o ser. Parafraseando os ditos antigos, é como lembrarmos daquela ideia de que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. O Rousseau diria que o mais triste é que nessa sociedade basta a mulher de César parecer ser honesta, não importando se de fato ela era. Então vem a frase dele, não há mais amizades sinceras, não há mais estima real, não há mais confiança fundada. As suspeitas, as desconfianças, os temores, a frieza, a reserva, o ódio, a traição, onde ocultar-se sempre sob o véu uniforme e pérfido da polidez, sob essa urbanidade tão louvada.
que devemos às luzes do nosso século. Não será mais profanado com juramentos o nome do Senhor do Universo, mas será insultado com blasfêmias, sem que os nossos ouvidos escrupulosos se ofendam. Ninguém mais se gabará do próprio mérito, mas rebaixará o dos outros. Ninguém ultrajará grosseiramente seu inimigo, mas o caluniará com habilidade. É nesse contexto que ocorre a crítica que o Rousseau faz à hipocrisia, sendo ela um dos principais ultrajes sociais. É bem essa ideia de parecer algo, sem ser. E nessa ideia de parecer algo que é bom, quando na verdade a essência ela não é tão boa. Aí na segunda parte, já encaminhando aqui para o final do vídeo, como eu falei, é mais curtinho, ele continua destacando o efeito maléfico existente entre as artes e o homem. Nesse contexto do que ele está falando de como as pessoas estão lidando com a arte. Ele vai falar que a astronomia nasceu da superstição, a eloquência da ambição, do ódio, da adulação, da mentira, a geometria da avareza, a física de uma vã curiosidade, todas e a própria moral do orgulho humano. As ciências e as artes devem seu nascimento aos nossos vícios. Duvidaríamos menos das suas vantagens se o devessem às nossas virtudes, ou seja, caso elas fossem advindas das virtudes, talvez fosse uma ocorrência muito melhor do que elas nascerem dos nossos vícios. E ele vai correlacionar expressões artísticas a eventos danosos. O defeito de sua origem só nos é bem traçado nos seus objetivos. Que faríamos das artes sem o luxo que as nutre? Sem as injustiças dos homens, de que serviria a jurisprudência? Que seria da história se não houvesse tiranos, nem guerras, nem conspiradores? Então veja que para cada uma dessas ditas expressões artísticas, aqui ele está falando da arte, ele está falando do direito, de certa forma, da história, e está correlacionando a dependência dessas expressões artísticas a eventos danosos. Ele alega que falta aos homens o conhecimento de qual objetivo perquirir com as ciências. A ciência, segundo ele, eu vou fazer um esqueminha aqui. A ciência, ela produz efeito. Sempre vai produzir efeito. E o ideal é que ela tenha um objetivo. Que é o que ele vai falar. Elas produzem efeitos, ou seja, se não houver objetivo neles, haverá apenas a ocorrência de efeitos. Então o fato de não ter objetivo não impede a ocorrência de efeitos. Por isso que ele vai dizer que é importante que se saiba aquilo que está perquirindo. E que isso não se baseie num vício, isso não se baseie numa ambição, isso não se baseie, como ele vai falar aqui terminando o discurso, apelando para que os homens fujam da busca apenas pela reputação, que a reputação pela reputação não vale de nada. E aí é a frase que eu queria deixar aqui por final. Quanto a nós, homens vulgares, para quem os céus não repartiram tão grandes talentos, e a quem não destinam tanta glória, fiquemos na obscuridade. Não corramos atrás de uma reputação que nos escaparia, e que no estado presente das coisas não nos daria nunca o que nos teria custado, ainda que tivéssemos todos os títulos para obtê-lo. De que serve procurar nossa felicidade na opinião dos outros, se podemos encontrá-la em nós mesmos? Deixemos a outros o cuidado de instruir os povos nos seus deveres, e limitemo-nos a bem cumprir os nossos. Não temos necessidade de saber mais. Então é com essa frase que ele... Não é a frase final do discurso, mas na parte final é uma das mais importantes, sem dúvida alguma. E a gente conclui aqui a análise desse primeiro das grandes obras, a primeira das grandes obras aí do Rousseau, a primeira no sentido cronológico. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre esse filósofo, nascido na Suíça, que teve uma importância muito grande no iluminismo, que vai ter uma importância também muito grande para a eclosão da Revolução Francesa, e que certamente influencia pensadores até hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima, falando de outros autores e também
dando continuidade aos outros livros de Jean-Jacques Rousseau.